Olá pessoal, mais um vídeo no canal. Agora nós vamos trazer informações sobre o Mickey Johnston, jogador irlandês, atacante irlandês que está chegando ao Flamengo. A gente apurou que o Filipe Luís já conversou com o jogador e falou para ele como pretende utilizá-lo no time do Flamengo. E nós descobrimos, nós apuramos e vamos trazer no vídeo de agora. E tem também Flamengo colocando atacantes na vitrine para ser negociado. Não estou falando do Pedro. É o outro atacante, a gente vai contar já já. Tem também aí escolhas a fazer com a saída do Gerson. Gerson era o capitão. Quem será o novo capitão? Nós vamos trazer aqui as possibilidades e eu quero a opinião de vocês. E a camisa 8, hein? Tradicionalmente fica com bons jogadores importantes do elenco rubro-negro. Vai para quem agora? Também vou trazer as opções e quero a opinião de vocês. Tem também informação sobre o Botafogo, galera. Botafogo dando uma de Flamengo, contratando um treinador que nunca foi treinador. Lembra muito o caso Domenech. A gente vai falar quem é já. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Mas antes, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas, e assim o canal vai crescendo cada vez mais. Conto com a sua colaboração. Qualquer ajuda será super bem-vinda. Vamos para as informações. Vou começar falando dessa informação do Botafogo aí, que foi publicado primeiramente pela imprensa francesa, um jornalista francês, e eu confirmei a informação que, de fato, o Botafogo está negociando a contratação de David Ancelotti. Pois é, o sobrenome não é estranho. Ele é filho do Carlo Ancelotti, treinador da Seleção Brasileira, e ele estava na comissão técnica da Seleção Brasileira, nunca foi treinador, sempre foi auxiliar, e agora o Botafogo está tentando a contratação dele para a vaga de Renato Paiva, que foi demitido após a Copa do Mundo de Clubes. A curiosidade é o seguinte, ele nunca foi treinador, sempre trabalhou como auxiliar, enfim, auxiliar do Carlo Ancelotti, querendo ou não, aprendeu muita coisa, mas isso me lembra muito o Domenech, quando foi contratado pelo Flamengo. Ele chegou com o status de auxiliar do Pepe Guardiola durante anos. Mas, gente, a gente pôde perceber que não é porque ele foi auxiliar de um grande treinador que, de fato, ele será um grande treinador. Tanto é que o Domenech no Flamengo deixou a desejar. E será que o David Ancelotti vai seguir o mesmo caminho do Domenech? De sucesso ou insucesso, na verdade, né? Quero a opinião de vocês, beleza? Pessoal, o Gerson, na noite desse sábado, ou seja, do dia 5 de julho, ontem, promoveu uma festa de despedida. Alguns jogadores do elenco rubro-negro foram à festa, obviamente. O Wesley foi, o Cleiton, eu vi foto dele lá, Viléo Pereira também, a Arrascaeta estava lá também. E o mais curioso é o seguinte, pessoal, até o momento o Gerson não publicou uma mensagem sequer de despedida do Flamengo. Já teve adeus do Flamengo, numa nota extremamente fria, nós já debatemos isso aqui. O Zenit daqui a pouco vai confirmar a contratação dele, e o Gerson calado. E quando eu falo calado, eu não falo por respeito a nós da imprensa, não. Até porque nós da imprensa, por exemplo, eu noticiei que ele iria para o Zenit antes mesmo da Copa do Mundo de Clubes. Se eu sabia, o Gerson também sabia, todo mundo sabia. Mas eu entendi ele ter ficado calado naquele momento. Mas agora, eu acho que era um pouquinho de consideração com o torcedor do Flamengo, com o torcedor rubro-negro que tanto o abraçou, o recebeu de volta, inclusive, na sua segunda passagem dele, fez ele se sentir em casa. Eu acho que faltou um pouco de gratidão da parte do Gerson. Espero que ele faça essa despedida nas redes sociais, diga algo, um agradecimento, alguma explicação, enfim, porque a forma que ele está saindo parece que não tem carinho, que não tem gratidão. Enfim, tenha muito sucesso no Zenit, Gerson. E o Flamengo voltou a treinar, tá? Após a Copa do Mundo de Clubes, treinou sábado, treinou hoje, domingo também, visando ao próximo duelo, que é com o São Paulo, no próximo sábado, dia 12 de julho, pelo Campeonato Brasileiro, jogo 4h30 da tarde, tá, galera? Um horário um pouco diferente, digamos assim, sábado 4h30 da tarde, mas bota aí na sua agenda, e o Flamengo está se preparando para esse jogo importante. Lembrando que a Arrascaeta está suspenso para esse jogo, Pulgar lesionado, você já sabe, vai ficar 3 meses fora, Gerson de saída. O Flamengo tem um meio-campo aí diferente, vai ter um meio de campo diferente. Quem será o primeiro volante? Alan, Everton Araújo,
Jorginho vai fazer a função de segundo volante, De La Cruz entra no time. Enfim, o técnico Felipe Luiz tem uma semana aí para se preparar. Com a saída do Gerson, galera, o Flamengo tem duas decisões a tomar. Primeiro, quem vai ficar com a camisa 8? Temos aí opções: De La Cruz, que usa hoje a 18, Jorginho hoje usa 21, o Everton Araújo, confesso que eu não lembro qual é o número da camisa dele. São essas as opções, tem o Alan também, mas vou ser bem sincero, até para seguir a lógica, digamos assim, a camisa 8 deveria ser oferecida ao De La Cruz. Quando ele chegou, ele pegou a 18 porque a 8 já estava ocupada. Como ele está há mais tempo no Flamengo, e não falo mais tempo que o Everton Araújo, porque o Everton Araújo subiu da categoria de base, né? Mas eu acho que essa camisa 8 deveria ir para o De La Cruz. Ah, mas o Jorginho joga mais, gente. Questão de hierarquia, tá mais tempo no clube, e o De La Cruz é um baita jogador, tá? Então, assim, não é para desmerecer o De La Cruz e chamá-lo de pereba. Óbvio que o Jorginho tá acima, mas o Jorginho acabou de chegar, acho que até para seguir a hierarquia, a não ser que o Jorginho tenha algo com a camisa 8 e peça, pelo amor de Deus, para jogar com a camisa 8, aí é na base da conversa. Mas eu botaria a camisa 8 com o De La Cruz. E vocês? Vocês dariam a camisa 8 para quem? Quero a opinião de vocês. Outra escolha que o Flamengo tem, faixa de capitão. Com a saída do Gerson, a faixa de capitão está livre aí. Quem deveria herdar essa faixa de capitão? Arrascaeta? Bruno Henrique? Danilo? Só que o Danilo não é titular sempre. E aí, vai fazer o quê? Danilo tem potencial para ser um líder, ele já mostrou isso. O próprio Alexandre também, embora seja um pouco mais tímido ali, mas eu lembro que na época do Diego Ribas, Diego Alves, Everton Ribeiro, existia a liderança técnica, a liderança que de fato agia nos bastidores, que no caso era o Diego Ribas, o Everton Ribeiro era a liderança técnica, na ocasião existia essa justificativa, digamos assim, mas eu quero saber a opinião de vocês. Arrascaeta, Bruno Henrique, eu cederia essa faixa de capitão para o Bruno Henrique. Embora ele não seja titular sempre, o Arrascaeta é muito mais titular que ele, mas eu acho que eu deixaria com o Bruno Henrique. E vocês, com o Arrascaeta, Bruno Henrique, quero a opinião de vocês também. Vamos falar agora sobre o futuro atacante do Flamengo, o irlandês Mickey Johnston. A gente já trouxe aí um perfil dele, como ele joga. De fato, é um jogador, um atacante que não finaliza bem, faz poucos gols, mas tem outras virtudes essas que agradaram ao técnico Felipe Luiz. Tanto é que o técnico já conversou com o Mickey Johnston através de videoconferência, obviamente, falou para ele sobre o projeto, conversou com ele, como pretende utilizá-lo no time, e nós apuramos como o Felipe Luiz quer utilizar o irlandês Mickey Johnston. É pela ponta esquerda, tá? Eu até já desconfiava, vendo vídeos e tal, que de fato ele atua mais pela ponta esquerda, mas é sempre bom apurar e nós confirmamos. Ponta esquerda que ele vai ser utilizado. E aí, vocês vão me questionar, mas Vene, na ponta esquerda já tem Michael, Cebolinha, o Bruno Henrique às vezes atua por ali, como é que vai ser isso aí? Gente, vamos lá, apuração também. O Flamengo quer negociar Michael ou Cebolinha, ou até mesmo os dois, se tiver oportunidade. São dois jogadores negociáveis. Dois jogadores que o Flamengo não vai fazer esforço para continuar, diferentemente do Pedro, segundo a nota oficial do Flamengo, publicada após a notícia do jornalista Mauro César. Mas no caso do Michael e do Cebolinha, são dois jogadores que de fato estão em baixa, inclusive não foram bem na Copa do Mundo de Clubes, não se valorizaram, digamos assim, e o Flamengo tem sim o desejo de negociar ou um ou outro, ou até mesmo os dois, mas eu acho que o mais fácil de negociar aí é o Michael, né, cara? Partindo do princípio que é um jogador teoricamente mais barato para o mercado. O Cebolinha eu vejo como um jogador mais caro, o investimento teria que ser maior do clube que deseja contratá-lo e até mesmo tirá-lo do Flamengo. Recentemente a gente trouxe a informação aí do Michael, um clube do Catar, ou de Dubai, confesso que eu não lembro, mundo árabe, que gostaria de tentar a contratação dele, mas até o momento nenhuma proposta oficial ao Flamengo foi feita, mas o Flamengo está aberto a ouvir propostas desses dois jogadores, até porque está trazendo mais um jogador para essa posição, faz total sentido. De fato, essa segunda passagem do Michael pelo Flamengo está deixando muito a desejar,
e o Cebolinha não consegue engrenar, pelo menos até o momento, por conta das lesões também, né? Isso precisa ser dito. É isso aí, minha gente. Vamos então começar a conversar com todo mundo aqui. Vou começar conversando com os superchats, como de hábito, né? O Nilo Nóbrega, por exemplo, diz assim: Renato, sobre as poucas assistências do Mickey, vendo os lances desse jogador no YouTube, ele só não tem mais assistências porque os jogadores do time que recebem o passe final dele são muito ruins. Concluem pessimamente. Nilo, meu querido, vou dizer uma coisa para você. DVD transforma, e aí no YouTube é uma espécie de DVD, transforma qualquer cabeça de bagre em craque. Eu aposto, eu não vi esse DVD que você está se referindo, quer dizer, essa coisinha do YouTube com o Mickey Johnston, mas eu aposto que dá para produzir DVDs mais impressionantes com o Michael e Cebolinha. Aposto. Se você quiser, se o Flamengo quiser preparar DVDs do Cebolinha e do Michael para valorizá-lo, para vendê-los, eu garanto que eles têm lances muito melhores do que o do nosso bravo Mickey, que, insisto, foi analisado por um ex-companheiro do Vampeta, jogador irlandês, que está lá na Irlanda, está vendo o Mickey jogar, e deu a opinião dele sobre o jogador. Olha aqui o Eduardo Carvalho. Renato, estamos regredindo novamente com essa gestão. Esperava mais do BAP. Por que não recorremos à base? É uma piada esta contratação. Eu concordo com você, é uma piada de mau gosto. E o que me dá uma sensação de realmente estarmos em processo de regressão é que, tal qual a administração anterior, essa se atrapalha toda nas contratações. Vou comentar e vou mostrar para vocês aqui que as últimas notícias sobre o Carrascal são preocupantes. O Dínamo exige, porque exige estas garantias bancárias. Está complicado a comunicação de garantias com o sistema russo. O Flamengo vai ter que pagar por essas garantias, porque é como se você estivesse comprando um seguro. Você não faz seu seguro de carro, por exemplo, que é o seguro mais comum para quem compra seguro, você paga um tanto pelo seguro do seu carro. Eu tenho uma querida amiga, minha assistente até hoje, Rita Nunes, que trabalhou comigo no Extra, desde o início do Extra, e hoje em dia ainda me presta alguns pequenos serviços. Ela estava na Tijuca com o carrinho dela, veio um ônibus, passou 3 carros juntos, um deles era o dela. Perda total. Por sorte, ela teve alguns hematomas, mas não se machucou. Perda total. A garantia bancária é um seguro. Por quê? Se você não paga, quem paga é o banco. Então, o banco sabe que ele corre um risco. Por que o Internacional, por exemplo, não consegue dar garantias bancárias ao Flamengo? Porque os bancos sabem que o Internacional é um mau pagador. Então, eles preferem nem, mesmo ganhando dinheiro, se soltar a garantia bancária, eles preferem não entrar. Você vê, as garantias bancárias que o Corinthians deu para o Flamengo eram as garantias bancárias da Brax. A Brax nada mais é do que uma operadora de publicidade no futebol. Ela compra, por exemplo, a publicidade estática do Maracanã. Ela compra, é uma empresa que cresceu. Um dos donos da Brax é filho do Washington Rodrigues, do Apolinho. É uma empresa absolutamente legal, ok, faz tudo. Só que a Brax bancou a compra do Mateuzinho. Mas de onde é que sairia esse dinheiro caso o Corinthians não pagasse? Da cota que a Brax paga para o Corinthians para ter a publicidade estática do Corinthians. Do campo do Corinthians, da Neoquímica. Só que o Corinthians já tinha adiantado todo aquele dinheiro. Então a Brax não vou pagar para o Flamengo, já que eu já gastei todo o dinheiro que eu teria que te dar. Esse dinheiro sairia dessa verba que você adiantou. Então é uma complicação. Tanto que o Flamengo agora ele só aceita quando ele vende. Não foi o caso do Gerson, porque o Zenit pagou tudo à vista, né? Pagou a multa à vista. Mas o Flamengo, para vender um jogador hoje em dia, ele exige garantias bancárias de grandes bancos. Não é de banco pequenininho, não. Tem que ser Itaú, Bradesco e por aí vai. Mas isso gera um custo para quem está comprando. Porque para dar a garantia bancária ao Flamengo, o cara vai cobrar do clube que está comprando. Agora é o contrário.
para dar a garantia bancária de um negócio de 12 milhões de euros, não é um negócio pequeno, é um negócio de muito dinheiro. Os bancos que o Flamengo está recorrendo, está cobrando um seguro para dar a garantia bancária para o Dinamo de Kiev. Ou para o Spartak Moscou, já não sei. São tantos jogadores. Impressionante como é que o Boto só opera no mercado russo, né? É impressionante. Aliás, eu obtive algumas informações sobre o Boto, e eu acho que eu já falei isso aqui para vocês. Eu tenho um grande amigo português, cara, talvez um pouco mais novo que eu, mas não muito. Cobrimos juntos a Copa de 82, a histórica Copa de 82. E eu perguntei a ele sobre o Boto. E eu depois vou botar para você sobre o Boto e sobre o Mickey, já que o Mickey jogou no Vitória de Guimarães, em Portugal. Esse meu amigo, hoje em dia, é agente de jogador. O mercado dele é mais a África, o mercado africano. Porque ele também é um cara oriundo desses países. Não sei se é Moçambique, eu acho que ele é moçambicano, com naturalidade portuguesa, é claro, porque Moçambique foi, durante muitos anos, colônia de Portugal. E ele me falou algumas coisas do Mickey e do Boto, eu vou contar para vocês depois. Tenho até os zaps aqui, não sei se vou botar os zaps, como fez o Mauro, mas eu posso ler os zaps para vocês. Então, a gente hoje, por exemplo, descobre que a história do Carrascal está dando para trás. Aí já surgiu um papo de Ezequiel Barco. Aí tem gente que diz assim, não, o Flamengo vai contratar os dois. Eu duvido que o Flamengo contrate os dois. O Carrascal é o alvo principal do Flamengo, vamos dizer assim, e o Barco seria um plano B. Só que o Barco está sendo negociado pelo Talheres. O Talheres, onde jogava o Rodrigo Garro, o Talheres também está querendo o Barco. Enfim, por que eu digo que regrediu? Porque está igualzinho às épocas de negociação do Marcos Braz e do Bruno Spindel. Vocês lembram? Quantas vezes ia e vinha. E quando era com o Zenit, nunca fechou. O Flamengo tentou Malcom, o Flamengo tentou Claudinho, o Flamengo tentou Wendel. O Flamengo tentou vários jogadores do Zenit. Esses três eu me lembro de cabeça. Se bobear, tem outros. E simplesmente enrolava. Não, agora vai, não, está faltando pouco. Papai chegava, acabava a janela e não tinha nada. Gente, a janela abre dia 10. Nós estamos no dia 6. Faltam 4 dias para a abertura da janela. E, ao que tudo indica, a única contratação que o Flamengo fez é a do tal do Mickey. É desanimador. Por isso mesmo eu botei a enquete. A enquete de hoje é exatamente essa. Você ainda acredita numa grande contratação de José Boto? Sim e não. Seco. Você diz se você acredita ou não. Daqui a pouco eu dou como é que está o percentual de cada resposta. É complicado. Eu já estou começando... Para começar, eu queria dizer o seguinte. O Carrascal, para mim, é uma aposta. Claro que não é igual ao Mickey Johnston, né? Que é um Zé Ninguém. O Carrascal é um jogador que passou por vários clubes, que é da seleção colombiana, que tem números de um bom jogador, mas para mim é uma aposta. Não sei se vai chegar aqui e vai encaixar como uma luva no time do Flamengo. O Barcos, eu acho até um jogador um pouco mais confiável, vamos dizer. Mas as informações que eu tenho é que agora o Flamengo pensa no Barcos como plano B, só que o Talheres está pensando no Barcos como plano A. Resumo da obra. As negociações do Zé Boto, que se dizia um cara que tinha o mercado absoluto, o mercado em todos os lugares do mundo. Gerson saiu calado do Flamengo, mas falou alto na despedida. O ex-capitão rubro-negro organizou uma festa gigante antes de embarcar para a Rússia, com presença de jogadores, shows de peso e lágrimas de emoção. Enquanto o clube se despediu com frieza, o Coringa fez questão de fechar seu ciclo com estilo. Se você ama os bastidores do Mengão, já se inscreve no canal para não perder nenhum detalhe exclusivo dessa reta de transferências. A festa aconteceu na Barra da Tijuca, no Rio, e teve de tudo. Pagode com Suel, rap com Pose, Oruam e Chefinho, além da presença de vários nomes do elenco, como Arrascaeta, Léo Pereira, Wesley, Alan e outros. Com decoração personalizada no tema Coringa, o apelido de Gerson no Fla, o evento teve clima de gratidão e despedida. Em um dos momentos mais marcantes,
o volante foi flagrado chorando ao lado dos amigos e familiares. Apesar da grande festa, Gerson deixa o Flamengo sem nenhuma declaração oficial à torcida. O clube, por sua vez, apenas publicou uma nota protocolar, encerrando uma das trajetórias mais vitoriosas da era recente. Agora é oficial, com 12 títulos e 253 jogos, o Coringa parte rumo ao zenite. Se você acha que essa história ainda vai render mais capítulos, comenta aí. E não esquece, se inscreve agora e ativa o sininho, porque aqui é informação rubro-negra direto da fonte.